Hoje um pouco diferente aqui, eu e o colega Salus Locke, aliás, né, a gente começou a trabalhar junto lá em 2001, faz tempo. O Salus tinha cabelos e chuquinhas, para você ter uma ideia do tempo. Eu também era mais fininho, não tinha cabelo branco antes que ele me queime de lá para cá. Quando eu comecei a escrever a coluna Pente Fino, em março, dia 21 de março de 2001, 4 meses depois, o Salus também começou a coluna Olhos de Águia. Nesse período, trabalhamos junto em outros jornais, cada um foi para um lado, e hoje estamos novamente juntos e resolvemos hoje. Tivemos vários assuntos importantes ao longo da semana, então nós vamos conversar junto. Informações que a coluna Pente Fino trouxe e as informações que o Olhos de Águia trouxe, também outras matérias que ele faz assinada no jornal Bom Dia. Só uma maneira de nós se comunicar e passar as informações para todos os nossos telespectadores aqui do Alto Uruguai e do Brasil inteiro, né, Salas? Isso aí, Rodrigo. Uma coisa que não muda, porém, apesar da nossa fisionomia, é a qualidade da sua escrita, do teu trabalho, a quem eu reconheço. Mas é cansativo, mas é nosso trabalho, né? Nós temos que tentar dar o melhor e trazer para a comunidade o que realmente é importante. Eu trabalho mais com a política, tu hoje está com a política uma mais forte na economia, a gente se conhece, a gente sabe como que é esse mundo intramuros que a gente vive na cidade, como qualquer cidade tem. As pessoas dizem, porque Erechim acontece coisas que não acontecem nas outras cidades. Não. É outra cidade que tu mora, se tu é da tua cidade, tu vai ver que é tudo exatamente igual. E na cidade que tu mora, tu fica sabendo mais das coisas. Quando tu vai a passeio, tu acha que é tudo maravilhoso. Mas as entranhas são tudo meio parecido, viu, Salas? É verdade. E os interesses. É verdade. As pessoas, o ser humano, né, ao longo da história, ele tem se mantido sem muitas distinções. Salus, esta semana, para mim, enquanto cidadão, não sou da Erechim, mas moro aqui desde os 8 anos de idade, sou bem dizer, já sou, adotei e sou praticamente um erechinense. Eu vi todo o crescimento lá atrás, quando era aqui na rua, na Presidente Vargas, era pequenininha, em Tequinhal, depois foi para o distrito, e se tornou uma empresa de referência. Ela vem passando um tempo por grandes dificuldades financeiras, alguns anos atrás, e a semana, grande notícia, no dia do ano, da década, que eu vou te dizer, essa impressão que ela vai conseguir sair da recuperação judicial. Uma vez em triunfo, estava em triunfo na inauguração de um barco, que em Tequinhal estava, e lá estava o Jaca, o Jandir Canter, e ele me disse que o que ninguém tira da Tequinhal é o seu conhecimento, a sua tecnologia. E eu fiquei tão feliz quando li essa matéria, que bom, cara. A gente viu a repercussão das pessoas felizes também com essa possibilidade da saída da recuperação judicial. É verdade, foi impressionante. Tu falas em recuperação, em repercussão. A gente teve mais de 80 mil visualizações da matéria no Facebook do Jornal Bom Dia, com mais de 1.100 curtidas, para te ver como é uma empresa querida pelas pessoas. E como é que ela está saindo disso? Ela está saindo com muito trabalho, a partir do conhecimento de suas cabeças e com gestão também, né? Eles têm aproximações estratégicas importantes que estão mantidas, como a Siemens. Eles estão prestando, agora para te teres uma ideia, Rodrigo, eles estão contratando, eles têm 1.200 funcionários hoje ativos. Eles estão contratando mais 100 para executar um trabalho específico que envolve a Siemens, a Petrobras e uma empresa de Singapura que está fazendo navios para explorar o pré-sal do Brasil. A Siemens foi um grande parceiro do Tequinhal. Então, e eles, a partir disso, eles foram se reestruturando, pagando, ajustando as contas. Eles calculam, para te teres uma ideia, de 20 a 21, o ano de 20 a 21, eles cresceram 100%. Esse ano eles pretendem crescer de 20 a 30%. Com isso, sobre esses 100. Sobre o número que está posto, e com isso, em 23, eles estimam voltar ao faturamento pré-pedido de recuperação judicial, que foi em maio de 2016. Então, no ano que vem, a partir de alguns outros trabalhos que estão surgindo, e isto deverá permitir que eles equalizem o último grande bloco de credores que falta, que é o fisco. Fazendo isso, eles levantam o pedido de recuperação e aí tocam a vida como uma empresa normal que é, né? Reconquistar aquelas garantias bancárias, tem que ter seguro, são obras de muito valores. Sim, é muito. O Jandir me dizia um dia, é mais tempo para te fechar o negócio que para entregar, porque é muito grande. Não é de série, cada projeto é específico. Não tem essa é uma questão. Né? E em entrevista ao jornal, enfim, a coluna, o Folador, ele diz, o Folador hoje é o superintendente, digamos, é o cabeça geral lá. Eles estão tratando de um negócio possivelmente para 2023, que envolve cerca de 900 milhões de dólares. É uma planta de biodiesel no Paraguai. A Tequinhal não entrará sozinha, ela entrará com parceiros como tem entrado. Mas é um fôlego gigantesco. Mas já imaginou, se fechar isso, aí sim está garantido. Muito se fala, ainda mais em crise, que o empreendedorismo pode salvar um país. Uma vez eu estive na Itália, sabe, lá eu vi que a maioria das empresas são empresas pequenas e familiares. Né? Porque se uma quebra, a outra absorve, isso não mexe a economia. Olha que interessante. É a política do vento, assim.
90% mais até 5 funcionários. Sim. Então, se alguém não dá certo, isso não afeta na economia como um todo, que esses pequenos absorvem isso, né? E a gente tem um exemplo tão interessante que a gente vê a luta, que é a Vila Trentin. Ela anunciou mais um investimento grande agora, né? Você também conversou com a Marli? Isso, a Marli Trentin Schirman. Veja, e a família dela é dessa região do Vêneto, da Itália. Eles começaram no interior de Severiano de Almeida com a cantina Trentin. Depois eles resolveram ousar. Ela passou 3 meses na Itália fazendo cursos e capacitações e decidiu, vamos dar um passo a mais. Esse passo a mais foi a aquisição do terreno para a instalação da Vila Trentin em Erechim, no Vale do Dourado. Então eles saíram do interior de Severiano e vieram para cá, e a partir daí a empresa foi se constituindo, já está com 6 anos de atuação aqui. O que eles vão fazer agora a mais? Ela já é referência no norte do estado em turismo rural. Eu vejo placa em tudo que é lugar daquela estão indo. Agora eles estão fazendo um investimento de 4 milhões de reais, que vai permitir a instalação de uma pousada conceito, entregando as melhores experiências a casais, especialmente, mas também famílias. São 23 quartos, assim, é um negócio espetacular, ela me mostrou o projeto, e fica pronto em agosto. Por que isso? Porque hoje a vila ela tem 6 pousadinhas lá em cima, 6 chalés. Eles não comportam mais a demanda, porque as pessoas vêm para passar o fim de semana, e daí a gastronomia deles é sensacional, né? As belezas do local, e também é um ponto para ir para Três Arroios, para ir eventualmente para outros lugares. Eu acredito com o tempo que esse investimento, Salos, porque essa rota de Erechim-Aratiba ela é muito parecida com a Serra Gaúcha. É o que mais se assemelha. E essa rota, tem outros empreendimentos menores que estão vindo. Sim. Acredito que isso pode... Eu acho que Erechim e Aratiba tem que conversar e ter uma filosofia da arquitetura e coisa para isso melhorar muito, que pode ser uma rota muito interessante de desenvolvimento do turismo. Nesse caminho, o município de Erechim tem um projeto, infelizmente, ou por não ter sido levado a cabo a tempo, enfim, não foi aprovado no governo. O governo do estado, ele parece o Silvio Santos, quem quer dinheiro, ele está dando dinheiro para todo mundo. Tem projeto, vai. Erechim vai ter que melhorar os seus projetos para ganhar mais recursos. Tem projetos de parques, enfim, mas por que eu falo deste específico? É o Caminhos da Fé. Ele vai, e deve ser agora na segunda etapa do avançar do governo do estado para o turismo, a gente vai tentar reescrever de novo esse projeto de Erechim e tomara que agora ele melhor acabado seja aproveitado. O Caminhos da Fé vai fazer a ligação entre Erechim e a Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. No investimento de 4,5 milhões e passa por ali. Então, olha quanto tem de possibilidade. Essa é uma lógica de estimular o turismo nessa região da cidade que é linda. Aliás, o Vale do Dourado vai ganhar também um parque do município. O Miranda, eu vi algumas coisas. O parque também é sensacional. E anteontem o governador anunciou 20 milhões para Passo Fundo em parques, 2 parques foram contemplados, no total 7 no estado, e Erechim também ficou no pincel, porque não apresentou o projeto. Tem a questão de não ter projeto e a questão também de força política, não adianta. Aí nós vamos discutir uma outra coisa, são duas coisas. Mas enfim, então veja como projeto tem possibilidades. Política, né? A gente não pode mais perder tempo. Por esse projeto do turismo, mais uma vez o Rio Grande do Sul acabou em Passo Fundo, né? Pois é, o Passo Fundo arrebatou 20 milhões e a gente ficou chupando o dedo de novo. Ontem à tarde teve a eleição da MAU. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, passou a presidência para o prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, que pela composição, como é que fala a MAU? Os mais votados, já tem um acordo, vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os partidos que têm maior número de prefeitos. O MDB maior foi o primeiro, o PP, os progressistas, é o segundo, e o ano que vem vai ser o PTB, provavelmente o prefeito de Barra do Rio Azul, que vai ser o segundo mandato. O PT. É o PT, né? Então, como é que foi ontem isso, Salas? Foi uma eleição tranquila, porque isso normalmente já chega no dia da eleição definido, né? Era jogo jogado, né? A gente sabia há cerca de 5, 6 meses, pelo menos, que o indicado do PP seria o prefeito Maurício Soligo de Getúlio, confirmou-se ontem. Na ocasião foi eleito também o primeiro vice-presidente, prefeito de Benjamin Constante do Sul, e o segundo vice-presidente, prefeito de Viadutos. Muito cordato, enfim, o Polis fez uma prestação de contas e ele, enquanto presidente, ele fez muito, ele e o conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Rodrigo? O conjunto de prefeitos, o Polis mostrou, por exemplo, na prestação deles, que a Amal foi a melhor região do estado no controle da pandemia. A menor taxa de letalidade da pandemia foi aqui. Erechim foi a cidade que mais vacinou. Barra do Rio Azul, entre as menores, foi uma das que mais vacinou. Nós tivemos toda a premiação estadual em cima disso, né? Então, ele mostrou isso e mostrou também que, na gestão dele, junto com os demais prefeitos e outros projetos em andamento, foram arrecadados, só no governo do estado, 145 milhões de reais
para obras de pavimentação do avançar do governo do Estado, 90 milhões só aí. Teve mais 6,5 milhões para o Santa Terezinha, mais uma repactuação de valores atrasados da saúde, que era 2014 a 2018, 13 milhões e tanto. Mais 10 milhões para o turismo. Por exemplo, cada município da MAU vai agora receber um ponto de hidratação e uma estação de bike com chimarródromo. Isso dá 1 milhão. A execução desse projeto vai ser via Ciral, que também é um braço importante da MAU, enfim, que gera muita redução de despesa para os municípios. Então, foi um ano difícil. A apresentação do Polis, do presidente, que agora sai, foi marcada as 3 palavras: união, porque os prefeitos pegaram juntos; resiliência, porque eles garantiram, apesar das dificuldades, e aí foi feita uma nova homenagem ao Jason Bortolini, o jurídico da MAU que faleceu neste ano que passou em razão da pandemia, né, do coronavírus. Então, união, resiliência e as conquistas elencadas. Tu falaste que da letalidade, ontem eu fiz um levantamento, só na minha coluna hoje, que nós temos 18 internados no Santa, 1 no Caridade, e temos mais 19 nos hospitais da retaguarda na região. Nós temos 38 pacientes hoje internado em função da Covid no Alto Uruguai. Tem hospitais menores, que são casos menos graves, que ficam nos seus municípios onde que tem. Então, são 38 na região. E ontem eu fiz um levantamento para ver como é que estava o ciclo vacinal dos pacientes do Santa. 75 e alguns, 70,49% deles não tem um ciclo vacinal completo. A vacina salva, Rodrigo, foi capa do Bom Dia essa então, semana. Mas eu quis até mostrar em números, então, todo esse trabalho que tem, a gente vê porque é o seguinte, são quem não tem nenhuma dose e que tem só as 2. Tudo bem, tem umas idades que não chegaram, mas a maioria dos que estão internados já poderiam ter tomado a 3ª dose. E a 3ª dose, que é interna, em regra, não todos, mas em regra, tem comorbidade também. Sim. Assim como aqueles com 2ª dose têm comorbidade. Nós também temos 4 que tomaram as 3 doses, também faz parte. Mas eu levantando, quem não tomou nenhuma dose, quem tomou 2 doses, dá 75. Então, quem não tem... Não, mas essa não é uma estatística só de Erechim, o mundo sei, mostra isso. Tu comprova que Erechim repete o que o mundo diz. Nós não somos um daí ponto entra fora a questão da curva. que é a importância da vacina nisso tudo, né? Claro, claro. Então, por favor, quem estiver até nos eu assistindo... sempre digo assim, o pessoal, porque os efeitos colaterais, não sei o que, aquela coisa, lembra que toda essa briga em cima? Pessoal, melhoral tem efeito colateral. E nenhum tratamento de saúde, Rodrigo, é 100% eficaz qualquer também. remédio, eu não leio bula de remédio, eu não tomo nada. Entendeu? Todos têm efeitos colaterais, todos. Então, assim, mas eu prefiro ter efeito colateral e estar vivo. Não, e assim, quem estiver nos assistindo, não fez a dose de reforço, faça. Ela é fundamental e pode salvar vidas. Rodrigo, eu gostaria de aproveitar, já que tu me encheu de bate-bola, né? Nesse nosso bate-bola, 2 assuntos, pelo menos, que eu gostaria de registrar. O primeiro deles, mais light, e esperamos que venha se confirmar, que é, tu colocaste na tua coluna de hoje, o Jacques Sarpini assumiu-se como pré-candidato a deputado federal, depois de conversar com o governador Eduardo Leite, com o Arthur Lemos, com o presidente estadual do PSDB, que é o partido dele, Matheus Wesp. Tu achas que ele vai até o fim e, de fato, concorre? Eu sempre desafio ele que essa questão, porque o histórico dele não é dos melhores nessa questão, né, Saulo? Ele sempre tentou, se ungiu, ele veio, mas na hora H nunca se filiou e nunca concorreu a nada. A própria filiação dele no PSDB foi causa de uma operação de guerra na vinda do governador Eduardo Leite para cá, fizeram um brete lá no Polo de Cultura, quando ele desceu, estava lá e não teve como escapar da filiação. Talvez eu acho que não se filiaria naquele dia, né? Quis o destino, ele se filiou, aí o PSDB também entrou no governo, eles tinham as coisas. Então acabou já tem um espaço bom que o Santa dá visibilidade para um diretor executivo. E ele é trabalhador, organizado, técnica, articulado. ele conhece muito, os caras que mais conhecem de legislação pública da saúde, tanto é que todos os prefeitos não abrem mão dele para ir para Brasília para estar fazendo os projetos. Então ele tem um valor, mas ele tem que ter aquela coragem de colocar o nome à disposição. Por isso que eu respeito qualquer pessoa, e não pode fazer 1.000 votos, 3.000. Quando o cara coloca o nome à disposição, nós temos que respeitar, Salles, que poucos têm coragem para isso. E esse é o limbo que eu quero ver. Ontem, porque ele esteve em Porto Alegre, eu digo que até hoje todo mundo dizia, tu é nosso pré-candidato, não sei o quê. Mas ele nunca disse da boca dele, né? Ele aproveitou essa onda. Mas agora ele disse, eu sou pré-candidato. Por isso que eu botei, agora é oficial, porque agora foi da boca dele que ele disse. Sim. Onde que ele tenta? Talvez, eu acho que inteligentemente deve ter em Porto Alegre, ele foi também buscar questões financeiras para uma campanha, eu não tenho dúvida disso. A gente sabe que não custa pouco. Ainda vai para a federal, uma garantia que ele possa fazer parte dos fundos eleitorais, que mesmo não sendo já deputado, se ele vai ter acesso a esse recurso, eu não tenho dúvida, eu não me disse, mas isso é uma questão que o mundo é assim. E ele se lança como pré-candidato oficial,
E também começa a colocar o dedo na moleira. A região quer ou não quer, como é que as entidades vão se portar. Então ele tem até, acho que é junho, que é quando vai ter as convenções. Junho, mas ele tem uma questão anterior, Rodrigo, tá. porque Então, eu ele também é acho que tem ordenador, essa, mas ele é ordenador de despesa no Santa Terezinha. É. Ele teria que sair no final de março do Claro, Santa para estar apto. 6 meses. Então já é o primeiro. Se ele não sair até o final de março, ele Acabou. não concorre. É isso aí, é isso aí. Esse é o primeiro ponto. Saindo, ele é servidor público de carreira. Ele volta para a prefeitura. Tem que ver aonde ele vai voltar. Mas ele não pode ser de chefe de setor. Não. Para passar aí 90 dias antes. Minha opinião, eu acho que ele não deveria voltar para a saúde. Eu acredito que ele deveria ir para o planejamento. Pelas portas que ele tem aberto e pelo que ele pode ajudar. Porque nós estamos precisando planejar melhor as nossas ações. Mas eu não acredito que o Jacques vai para o planejamento, que é uma secretaria que meio que te apaga. E não seria o momento de se apagar. Mas daqui a pouco é melhor lá numa secretaria que ele pode chegar no governo do Estado e pleitear, chegar em Brasília e pleitear, do que ser quinto escalão da saúde. Ele vai ter que estar preocupado também em amarrar as pontas, porque o PSDB na região só tem a prefeitura de estação. Então, tu não tem um partido estruturado na região. E tem a vice de Barão de Cotegipe, é pouco, de fato. E tem várias cidades onde os prefeitos já estão amarrados com os seus. Então, a região é para qualquer candidato, não é só para ele, para qualquer candidato, Salas. Mas aí ele não vai ter que depender dos políticos. Ele vai ter que depender de uma opinião pública se colocando como o candidato da região. Se ele conseguir isso, Rodrigo, dizendo assim, eu sou o candidato da região, e a região acreditar e abraçar, ele pode fazer uma votação. Sem isso, porque até eu estou fazendo uma matéria para amanhã que dizemos assim, Salas, para quem vai os votos que o Polis fez na última federal? Que essa é uma pergunta interessante. Porque praticamente o segundo colocado do MDB na época foi o Biol, que foi eleito, o Grêmio da Ação, fez 159 votos em Erechim, nada. E nós temos assim, então hoje nós temos 3 candidaturas de pré-candidata federal postas em Erechim, que é o Jackson agora, já tínhamos a do Lando, que saiu do PDT e foi para o PL, numa dobradinha com o Paparico, que é o partido Bolsonaro, então não sabe o que isso vai representar numa eleição. Sim. E temos também, no lado mais oposto da esquerda, um centro, um direito e esquerda, que é o Ali Dalzotto, pelo PSB. Eu falei com ele ontem também, que também está na coluna, que ele está indicando ele está criando um observatório de oportunidade, ele está criando uma coisa, ele quer levantar as demandas a partir de fevereiro, uma coisa que ele criou. Então, estamos 3 nomes, né? E tem um espaço aberto e está caindo de maduro, e se ele estiver nos assistindo, Anacleto Zanella, vereadora Anacleto Zanella, a bola está quicando. Assim, é só empurrar para o gol. Ele deveria, se ele tem pretensão futura, até para se recuperar da baixa votação que fez a vereadora, concorrer a deputado federal. Numa dobradinha com o Ivar. Numa dobradinha com o Ivar, mas pegando carona no Lula. Exatamente. E, Rodrigo, o segundo assunto, e aí é mais próximo, enfim, mas eu acho que é tão bonito que tu fizeste as homenagens que tu fizeste no jornal, que as pessoas prestaram em relação ao Fumaça, teu pai, padrasto, enfim, né, foi quem te criou, né, enfim. Eu gostaria que tu falasse alguma coisinha do que foi o Fumaça para ti, dessa despedida dele, ele que morreu há uma semana agora, né? Foi no sábado passado, eu estava com ele de manhã, o Paulo Renato Berto, meu padrasto, que me criou, meu pai. Só não me fez, eu sempre digo. Eu escrevi isso, que eu posso dizer na prática que pai é quem cria, não é quem faz. E ele teve essa figura muito marcante em nossa vida. E eu estava com ele de manhã, ele estava bem, depois ele queria comer uma ovelha no domingo. Tá, eu pego um pedaço, daí ele foi para o mercado umas 11 e pouco, e eu fui almoçar com a minha esposa, e depois fui fazer umas compras e fui para casa. E quando cheguei em casa, a mãe me ligou. Ele não se mexe, ele morreu, não sei o quê. Deu um infarto fulminante por volta de, tu imagina, 1h30, 15 para as 2, porque a mãe pegou ele às 2h15, 2h20, já estava meio rígido. Mas daí o que eu fiz as homenagens? Porque, cara, eu já fiz várias homenagens em vida para ele, eu não aproveitei o momento porque ele morreu. Eu sempre pretendo, dos meus que eu gosto, eu sempre faço em vida. Que eu acho que todo mundo fica lindo quando morre, vira nome de rua, e poucas pessoas vão lá e eu tenho que fazer em vida as homenagens da pessoa que tu gosta. Seja e mostre isso. Mas ele foi muito importante, imagina, em 1978 nós estávamos numa ditadura, eu morava em Porto Alegre, minha mãe se separa com 23, 24 anos, eu tinha 8 anos, eu tinha um irmão de 7 e um de 6 que usava fralda ainda. Né? E veio para Erechim, porque a minha avó morava aqui. E nesse meio tempo minha mãe começou ele, então desde 1980 ele faz parte da minha vida. Então não tem como, até a questão de personalidade, tudo foi ele que nos ensinou. Então ele foi uma pessoa muito importante. E eu sabia que ele era um cara querido, sempre assim, pelas pessoas que viviam. Ele tinha 4 grupos assim, que ele não abria mão. Tênis, do Piscina Clube. Na aviação, cara, ele foi um dos grandes incentivadores, tem tanta gente importante no aeroclube, mas ele era muito louco, ele foi da acrobacia, ele ganhou o apelido de Fumaça, porque ele fazia acrobacia igual aquele da Fumaça. Lá nos anos 60 vieram para Erechim, comandante de Fumaça. Então, ele fazia
quando os mais velhos dele já tinham a escola de aviação civil, e ele não podia, que não tinha 18 anos ainda, então ele ia atrás do aeroclube, os caras me contando cada história, e começou a fazer aquelas coisas, era o modelo, e muitas criancinhas acompanhavam o Fumaça, era o modelo. Quando ele fez 18, fez o brevet, aqueles que eram os amigos dele, mais novo, do aeromodelo, acabaram virando pilotos e alunos dele da Escola de Aviação Civil do Aeroclube. E hoje, muitos deles estão no mundo inteiro dirigindo aviões em companhias. E o que foi tão bonito que eu recebi, assim, tem um grupo de aviadores de Erechim, que estão no mundo inteiro, tem amigos meus, da família, então tudo que eles escreveram lá, eles me mandavam. Foto. Então, cara, foi muito, assim, reconfortante para o momento. A Ordem Rosa Cruz, que está há 51 anos, de 71, Salos. Na noite do sábado, ainda me ligaram se podiam fazer uma homenagem. Eram umas 40 pessoas lá no velório. Era uma homenagem pelo passamento, que eles acreditam na vida pós-morte, no momento melhor, que eles sofrem menos. Fica triste, mas eles sabem que foram para um lugar melhor. Fizemos essa homenagem. O pessoal do tênis foi lá, botamos as bolinhas dentro do velório. E, na final, foi na hora do cortejo, para o Pio XII, onde o italianinho, que fez um show aéreo, que não foi só para ele, foi para toda a cidade, cara, de acrobacias, para homenageá-lo. Ele que foi aluno do Fumaça. O italianinho, o Perac. Foi italiano. Então foi um momento, e até hoje, tu não para de receber ligações, homenagens, e do mundo inteiro, naquilo que pareça. Eu recebi ligações de Doha, recebi ligações da Itália, recebi ligações dos Estados Unidos, do Canadá, de pessoas, dos médicos. Foi uma coisa assim muito bonita. Dizer, ele deixa um legado que diz assim, ó, ele era feliz. Tu fez uma entrevista com ele antes de ele amputar o braço, que é uma coisa que eu não falo ainda, que ele amputar o braço, onde ele levou sempre muito na esportiva, que era uma condição de vida, ele tinha diabetes, e continuou com o tênis, tentou levar a vida mais normal do mundo. Foi que nem disse o doutor Aldo Peixoto, diz assim, ó, o Fumaça sempre foi um grande coração, pena que deixou de bater. Né? Foi uma palavra que o Aldo Peixoto disse num grupo dos tenistas. Eu peguei no celular dele, assim, a mãe me mostrando assim, as homenagens dos grupos que fazia parte. Foi um momento, claro que ninguém quer assim, ó, mas tu fica feliz porque ele tinha muitos amigos. Eu acho que esse é o grande momento, esse legado dele, da maneira dele, ele conquistou muitos amigos. E teve um momento, Salas, no velório, que me chamou muita atenção. Eu tinha ali, não vou citar nome, que eu não quero, não é constranger, mas só para... Tinha um empresário, assim, grande empresários, de um lado, e do lado dele tinha um cara que entrega o gás para ele lá em casa. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não tinha porquê, ninguém pode fazer. Mas ficou claro, num velório tu vê essa pessoa querida. Então estava lá o cara que trocou a calha, o cara que leva o gás, o cara que assim, estava o empresário, estava o médico, tudo junto, se despedindo dele. Isso mostra, né? Teve um amigo dele que estava doente, que estava em Florianópolis, ficou tão assim que ele queria se despedir, cara, ele não tinha como vir, que a logística para chegar em Erechim. Ele conseguiu um voo de Florianópolis para São Paulo, de São Paulo para Chapecó, no domingo chegou, o filho dele buscou ele em Chapecó, ele conseguiu chegar para se despedir do Fumaça, um amigo. Olha esses pequenos, o esforço que as pessoas fazem, sabe? Isso mostra muito, e algo que eu acredito, tu vales mais pelo que tu és do que pelo que tu tens, porque muita gente só tem dinheiro, e esses são os mais pobres. É que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu acho que essa é a frase. É isso aí. Então, eu tive vários exemplos assim que eu vi de quando ele é querido. E até hoje, eu estava outro dia no banco ali do Sicredi, ele tem conta, que vou levar minha mãe na segunda-feira, e quando nós estávamos saindo, o guardinha disse assim, eu acabei escutando a conversa de vocês, o São Paulo vinha aqui até antes de amputar o braço, conversava comigo, me trazia uma bala, uma bolacha, ele tratava todo mundo assim. Então, o cara nos indagou, e ainda até hoje, uma semana depois, onde eu vou, os caras param, me contam uma história do que ele foi, cara, do que ele fez na vida. Então, isso foi uma semana cheia, assim, sempre de desafios nas salas, né? Mas foi muito legal, porque realmente as pessoas gostavam do Fumaça, né? Isso é muito bom, Rodrigo. Obrigado. A gente teria outros assuntos, por exemplo, essa semana a gente teve Vamos 77 tentar toda semana, anos. se nós voltar toda semana, bater um bate-papo, acho que é legal, né? Se der tempo, né? Se der Os tempo. 77 anos de Auschwitz também foi essa semana. É que tu teve 2 anos, tu esteve lá, né? Tudo. Então, Mas aí fica para a próxima conversa. um bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde, abraço.